A número legal declara aberta a 29ª sessão da segunda Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 28ª sessão. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovado. Está aprovado. Inicialmente, consulto o doutor José Mendes, muito digno representante do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse processual em alguns dos itens da pauta de hoje. Não, senhor presidente, obrigado. Ok. Então, passamos à nossa ordem do dia. Relato item 1. Este processo entregou a pauta de 9/9/14, em ocasião foi retirado. Disponibilizei o relatório a Vossa Excelência. Trata-se do exame da prestação de contas da Fundação Pro Sangue Hemocentro relativa a 2009. Cabe ressaltar, primeiramente, que as irregularidades apontadas no relatório de fiscalização do presente exercício vêm sendo motivo de expressa recomendação nos exercícios anteriores. Em relação aos adiantamentos, a fiscalização aponta várias falhas, entre as quais a ausência de pesquisa de prévia de preço, inexistência de justificativa em cada despesa realizada, não atendimento dos incisos 7 e 9 do artigo 239 das instruções deste tribunal. A Fundação informa que está providenciando as devidas correções e, novamente, ressalva, como o fez nos exercícios anteriores, que serão observadas com mais acuidade a legislação vigente, fato que deverá merecer o acompanhamento da fiscalização. Quanto aos aspectos contábeis, técnicos, acompanha a manifestação da Unidade de Economia, que reprovou as contas em exame, entendendo que, apesar de um superávit obtido no exercício, o patrimônio líquido está negativo em 78 milhões. Além disso, ficou evidenciado no relatório da fiscalização que os resultados do índice de liquidez apurado demonstram que o grau de solvência da Fundação denota insuficiente capacidade para liquidar suas dívidas, bem como o resultado da quociente de endividamento de 3,99 demonstra situação crítica, cujo crescente nível de insolvência da empresa indica premente risco fiscal para os cofres públicos. Portanto, a situação dos índices econômicos financeiros é motivo de preocupação, impõe que, em exercícios futuros, seja alcançado o resultado satisfatório pela administração. Caso contrário, poderá torná-la insolvente. Não bastasse tais irregularidades, que são suficientes para macular as contas, outras, como relatado, foram apontadas nos itens despesas, precatórios, bens patrimoniais, controle interno, bem como o não atendimento das instruções desse tribunal. As explicações fornecidas pela Fundação com relação a cada item acima devem ser acompanhadas pela fiscalização nas contas futuras, bem como as providências anunciadas pela instituição. Por fim, acerca do expediente 39356, que acompanha os autos, por se tratar de irregularidade na identificação patrimonial do equipamento microbiológico, entendo que tal equívoco no registro físico deva ser verificado na próxima inspeção. Nessas condições, acompanha a unidade econômica, a chefia de ATJ, voto pela irregularidade das contas da Fundação Pro Sangue Hemocentro, com fundamento no artigo 33, inciso 3b e c da Lei Complementar 709. Determina a aplicação do artigo 15 e 27 da Lei Complementar 709 com os oficiamentos de prazo. Fixo o prazo de 60 dias contado a partir do término do prazo recursal para que os responsáveis informem esse tribunal sobre as medidas adotadas em virtude da presente decisão. É o meu presidente, voto. Eu vou pedir vistas nesse processo. Okay. Fui relator das contas de 2010, essa é de 2009, eu gostaria então de pedir vista para analisar melhor esse relatório. É regimental. Item 2 da pauta, trata-se de contrato da Companhia de Saneamento Básico, Empresa Complexa Construções, tendo por objeto a execução de obra do Sistema de Abastecimento de Água, relatório disponibilizado.
do exame que se verifica na instrução é que a Sabesp deixou de disponibilizar no instrumento convocatório a composição de cada serviço previsto, impossibilitando identificação e avaliação. Permanecem ainda outras objeções não esclarecidas pela origem, como relação a BDI, projeto básico e economicidade. Tais apontamentos com referência aos preços praticados com ausência de composição de custo prejudicou a avaliação. Diante do exposto, acompanho as manifestações da Casa e voto pela irregularidade do contrato de licitação que o precedeu, do contrato e da licitação que o precedeu, com as consequências dos incisos 15 e 27. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Item 3 a 6, relatos em conjunto. Processos individualizados desde já devem ser juntados. Contratos e licitações do metrô, da Secretaria da Saúde, da companhia CDHU, também da CDHU, todos receberam manifestação favorável da Casa. Meu voto vai no mesmo sentido da regularidade com as recomendações em cada um dos autos. Em discussão, votação, aprovado. Item 7 a 17, a palavra do conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, Tony Roque Cittadini, o conselheiro substituto, Dr. Valdenir Antônio Polizelli, representante do Ministério Público de Contas, Dr. José Mendes Neto, o representante da Procuradoria da Fazenda, Dr. Vitorino Francisco Antônio Neto, Dr. Sérgio Rossi, SDG, senhores funcionários. Eu relato o item 7, senhor presidente, que em exame às contas anuais da Secretaria de Estado do Turismo relativas ao exercício 2012, das 6 unidades gestoras executoras da Secretaria, 4 não apresentaram qualquer falha, segundo a fiscalização. E com relação às 2 remanescentes, as impropriedades apontadas não possuem gravidade suficiente para macular as contas em análise. Diante do exposto, eu acompanho a TJ, PFE e o Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas da Secretaria de Turismo. Nos termos do artigo 33(1) da Lei Complementar número 709/93, para 4 das unidades gestoras, e nos termos do artigo 33, inciso 2, com ressalvas e recomendações, para as unidades Gabinete do Secretário e DAD, dando quitação aos, então, secretário e secretário adjunto e aos ordenadores de despesa e liberando os responsáveis por almoxarifado e adiantamentos identificados nos respectivos processos. Em discussão, votação, aprovado. O item 8, senhor presidente, eu solicito a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. É regimental. Agora, em conjunto, itens 9 a 13. O item 9 cuida de contrato precedido de pregão presencial celebrado pela USP e a Marfly Viagens e Turismo Limitada para serviços de emissão de passagens aéreas. Os itens 10 e 11 versam sobre licitações e contratos celebrados pela Sabesp, com a Nor Brasil Saneamento Limitada e a Cometa Saneamento e Terraplanagem Limitada, respectivamente, para serviço de engenharia. O item 12 trata de contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Prodesp e a CPOS para serviço de gestão predial. O item 13 cuida de pregão para registro de preços de microcomputadores da respectiva ata e de ordem de fornecimento emitido pela FDE em favor da Daruma Telecomunicações e Informática S.A. Meu voto acompanha a instrução favorável, no sentido da regularidade da matéria. Em discussão, votação, aprovado. Item 14 também solicita a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. É regimental. Em conjunto, também os itens 15 e 16. Referidos itens tratam de comprovação de aplicação de recursos públicos.
O item 15, repassados pela Secretaria da Habitação à Prefeitura de Araçatuba para execução de obras de infraestrutura urbana. E no item 16, pela Secretaria de Desenvolvimento Social à Associação de Amigos do Casulo para aquisição de equipamentos e material de natureza permanente. Meu voto acompanha a instrução favorável no sentido da regularidade da matéria. Em discussão, votação, aprovado. O item 17 versa sobre recurso ordinário interposto pela Sabesp em face de sentença que julgou irregular termo de ratificação a contrato celebrado com o consórcio Concremate e Cobrap, em decorrência da aplicação do princípio da acessoriedade. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, acompanha a instrução desfavorável à aplicação do princípio da acessoriedade a termos de aditamento a contrato julgado irregular, é matéria pacífica no âmbito desta Corte. Voto, portanto, pelo desprovimento do recurso, mantida a decisão impugnada. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora o conselheiro Valdenir Polizelli, itens 18 a 25. Senhor presidente, senhor conselheiro Dr. Sidney Beraldo, senhor procuradores do MPC e da PFE, Dr. Sérgio e demais presentes. Item 18. Contas apresentadas pela Fundação de Estudo e Pesquisas Agrícolas e Florestais, FEPAF, relativas ao exercício 2011. A instrução é unânime pela regularidade. Ante o exposto, meu voto julga regulares as contas da FEPAF, exercício 2011. Dou quitação ao seu dirigente, com determinações no corpo do voto. Em discussão, votação, aprovado. Agora, em conjunto, itens 19, 20, 22 e 23. O 21 depois. A instrução é unânime pela regularidade. O item 19 trata de termos de aditamento relativos a contrato de gestão firmado pela Secretaria da Saúde com a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo para a gestão de ambulatório médico de especialidades. O item 20, licitação e contrato firmado pela CDHU com Faleiros Limitada para edificação de unidades habitacionais. 22, dispensa de licitação e contrato firmado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação com a Fundação Carlos Alberto Vanzolini para desenvolvimento de soluções para a formação profissional. O item 23, termos aditivos referentes a contrato firmados pela Secretaria do Meio Ambiente, Instituto Florestal com Albatroz Limitada para serviços de vigilância e segurança patrimonial. Relatórios já disponibilizados na nossa rede interna. E tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade dos atos em exame, sem embargo das recomendações dos itens 19, 20 e 23. Em discussão, votação, aprovado. Item 21, convênio firmado pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo com a Prefeitura Municipal de Iguape, tendo por finalidade a transferência de recursos financeiros para a pavimentação e drenagem de ruas do bairro do Rocio. Sob o enfoque econômico-financeiro, a TJ manifestou pela irregularidade da matéria em face das diferenças entre o prazo de vigência do contrato e o prazo para execução das obras. Chefia e PFE pela regularidade. Considero que a diferença relacionada ao prazo de vigência do convênio e ao prazo de execução constante no plano de trabalho restou esclarecida, inexistindo, portanto, o óbice a aprovação da matéria. Em razão do exposto, acolho o relatório da fiscalização e voto pela regularidade do convênio, bem como pela legalidade formal das despesas. Em discussão, votação, aprovado. Em conjunto, itens 24 e 25. A instrução é unânime pela regularidade. 24, prestação de contas do exercício 2012, decorrente de convênio firmado pela CDHU com a Prefeitura de Catiguá para a edificação de unidades habitacionais. O item 25, prestação de contas do exercício 2013, convênio firmado pela Secretaria da Educação com diversos municípios para transporte de alunos. Relatórios já foram previamente disponibilizados na nossa rede interna e, tendo em vista a boa ordem das matérias em exame, voto pela regularidade de todos os atos neles tratados. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Encerrados os processos da sessão estadual, com os agradecimentos ao doutor Vitorino Antunes Neto, muito digno representante da PFE, passamos à nossa sessão municipal. Relato item 26.
Contrato da Prefeitura de Limeira, empresa Neupave. Verifica que a municipalidade não obtém sucesso na sua justificativa, não afastada das questões suscitadas pelos órgãos técnicos, comprovação de compatibilidade de preços com aqueles de mercado. O orçamento apresentado pelas empresas mostra diferenças significativas, não restou comprovado a contratação realizada foi a mais vantajosa. Voto pela irregularidade da licitação do contrato, cópias à Câmara e à Prefeitura. Em discussão, votação aprovado. 27. Prefeitura de Serrana e Comerpe, relatório disponibilizado. As justificativas apresentadas não foram capazes de sanar as irregularidades apontadas, em especial a falta de demonstração de compatibilidade de preço contratado com a prorrogação da ata de registro de preço além do prazo. Por fim, termos aditivos de prorrogação encontram-se contaminados. Voto pela irregularidade da licitação, da ata de preço, do primeiro e segundo termo de prorrogação. Remeta-se cópias à Câmara e à Prefeitura de Serrana. Em discussão, votação aprovada. Retiro de pauta por 2 sessões o item 28. E relato agora o 29 a 34. Se não houver objeção, obviamente. São relatórios individualizados que determinam a juntada, contratos da Prefeitura de Paulínia, Serviço de Águas e Esgotos de São José do Rio Preto, Prefeitura de Santa Gertrudes, Poá, Instituto dos Municipários de Catanduva. As prestações de contas foram decorrentes de recursos repassados por consórcio. Os autos examinados tiveram manifestação favorável da Casa. Meu voto é também no sentido da regularidade dos contratos e termos aqui examinados, com as recomendações propostas em cada um dos autos. Em discussão, votação aprovada. Agora, relato também em conjunto os itens 35 a 39. Tratam-se de contas de câmaras municipais de São Lourenço da Serra, 2011, Guaraçaí, Borá, Guapiara e Juquitiba, de 2012. Falhas sanadas com a juntada das defesas, as demais são apenas para recomendação. Julgo regular as contas aqui examinadas. Relatórios individualizados serão juntados em cada um dos autos. Em discussão, votação aprovado. Item 40, contas de Barra Bonita, 2012, fiscalizada pela UR de Bauru. Um belo prédio nosso, lá inaugurado pelo conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Assessoria de ATJ e chefia concluíram pela parecer favorável. O Ministério Público é pelo parecer desfavorável. O meu voto aqui acompanha as manifestações de ATJ e chefia, emissão do parecer favorável. As questões levantadas pelo MPC não são suficientes para afetar a totalidade. As recomendações encontram-se na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovado. 41. Iacanga, exercício 2012, também da Regional de Bauru. A TJ chefia pela emissão do parecer favorável. O MPC opina pela emissão desfavorável. O meu voto acompanha a TJ chefia, emissão do parecer favorável. As 2 questões que poderiam prejudicar a totalidade, a falta de aplicação da totalidade dos recursos do Fundeb e o recolhimento de precatórios, encontra-se dentro dos índices tolerados. Primeiro, em razão da aplicação geral no ensino, que atingiu 30,32. Precatório de igual modo, entendo que possa ser relevado não só pela razão do valor deixado ser depositado, 2.792, como também pelo reconhecimento do débito pela administração, a qual questiona por via recursal os valores ao Tribunal de Justiça, devendo, neste caso, a fiscalização acompanhar no futuro. Em recomendações, encontram-se na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovada. 42, município de Leme, Regional de Araraquara. Meu voto a despeito dos atendimentos dos índices constitucionais e legais, ensino, saúde, magistério e gasto com pessoal, segue no sentido dos órgãos da Casa e do MPC, pela emissão do parecer desfavorável. As ressalvas encontram-se
e recomendações encontram-se na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovado. 43, contas de Serra Negra, exercício de 2002. Opino pela emissão favorável, com exceção do MPC, que propõe emissão desfavorável. Ressalto que o apontado no aumento de despesa de 180 dias, razão assiste a TJ, quando esclarece que não foi identificado o ato que resultou do aumento de taxa de despesa com o pessoal. Meu voto acompanha os órgãos da Casa pela emissão do parecer favorável às contas em exame, excetua os seus atos não apreciados e as recomendações e ressalvas estão consignadas na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovada. Agora, Executivo Municipal de Barra do Chapéu, aqui a regional de Itapeva. Meu voto a despeito do atendimento dos ritos constitucionais segue no sentido dos órgãos da Casa e do MPC, pela emissão do parecer desfavorável. Recomendações e ressalvas encontram-se na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovada. 45, Pratânia, referente ao exercício 2002. Chefia de ATJ, bem como o MPC, opinaram pelo parecer favorável. Meu voto é também pelo parecer favorável das contas, excetuando seus atos não apreciados por esse tribunal. As recomendações de ressalva encontram-se consignadas na íntegra do voto. Em discussão, votação aprovada. 46, recurso, ex-prefeito de Guarujá. Em preliminar conhecido. No mérito, a decisão deve ser mantida. A alegação de que a matéria não teria sido instruída pela fiscalização, o relator considerou suficiente a instrução dos órgãos da Casa. No mais, conforme assevera a TJ e a STG, as razões não foram suficientes para reverter a decisão. Voto pelo desprovimento, mantendo-se a decisão. Em discussão, votação aprovada. 47, recurso da Prefeitura de Jundiaí, foi aplicado multa. Em preliminar conhecido. No mérito, razões merecem guarida. São capazes de refutar os motivos determinantes da decretada irregularidade. Parecer constante dos autos, justificativo apresentado, consta-se que a questão da execução da obra sem laço contratual é controversa e, assim sendo, pode ser relevada. Meu voto é pelo provimento do presente recurso para julgar regular e cancelar a multa. Em discussão, votação aprovada. 48. Ex-prefeito de Santa Rita do Passa Quatro. Relatório disponibilizado em preliminar conhecido. No mérito, o apelo não merece prosperar. A ausência de fixação de quantitativos mínimos fez com que o edital suscitasse dúvida. A ausência de comprovação de preço contratado compatível com o mercado. A alegação do recorrente de que o edital já havia sido objeto de análise, registro que a decisão prolatada se restringiu aos pontos impugnados. Voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão. Em discussão, votação aprovada. 49, recurso do ex-prefeito de Aparecida, antiga Aparecida do Norte, né? Em preliminar conhecido. No mérito, a situação dos autos não se alterou, frente às razões apresentadas, pois o apelo não trouxe documentos que comprovassem a existência de situação emergencial. Nego o provimento ao recurso. Em discussão, votação aprovada. Conselheiro Sidney Beraldo, Vossa Excelência tem a palavra para os itens 50 a 67. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 50 e 51. O item 50 versa sobre o contrato precedido de pregão presencial, celebrado pela Prefeitura de São Caetano do Sul e Old Online Provedor Interne e Consultoria Limitada, para a prestação de serviços de atendimento online ao município. O item 51 trata de contrato precedido de concorrência, celebrado pela Câmara Municipal de Paulínia e a ARPA Comercial e Construtora Limitada para execução de obra. Meu voto acompanha a instrução favorável no sentido da regularidade da matéria. Em discussão, votação aprovada. Item 52, em exame contrato celebrado com dispensa de licitação entre a Prefeitura de São Carlos e o Banco do Brasil S.A. para prestação de serviços financeiros. A instrução é desfavorável, uma vez que os serviços exigiam a realização de prévio procedimento licitatório. Acompanha a TJ e STG e voto pela irregularidade da matéria.
Em discussão. Essa matéria é sabido que eu tenho posição divergente. Como houve aí, no caso, pesquisa de preço, eu acho que pode fazer a contratação do Banco do Brasil direta. Então, eu sou voto divergente. Vou pedir vista, então, Excelência. Então, a Câmara está dividida, peço vista. Ok. Mas essa divisão não vai resolver tão já, viu? Pode pedir vista, mas eu não mudo de opinião se não mudar a lei. Em todo caso, a Câmara está dividida, eu pedi vista. Pedir de vista, Vossa Excelência, é regimental. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. O item 53 versa sobre termo de parceria, precedido de concurso de projetos e de termo de aditamento celebrados pela Prefeitura de Casa Branca e a OCIP, Instituto de Apoio a Políticas Públicas, tendo por objeto a consolidação e ampliação de ações de estratégia saúde da família. A instrução é dividida. A desclassificação da entidade, que havia formulado a melhor proposta, contrariou a informação prestada pela própria administração, e a classificação da OCIP vencedora se deu em desconformidade com as normas do edital. Acompanho a chefia da TJ e o Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da matéria com aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Em discussão, votação, aprovado. Em conjunto, também itens 54 e 55. Em exame as contas das câmaras municipais de Brotas e Regente Feijó, relativas ao exercício 2012. A instrução unânime é favorável. As principais questões referentes aos aspectos econômico e financeiros, sobre a ótica constitucional e a lei de responsabilidade fiscal estão em boa ordem. Voto assim pela regularidade das contas e quitação dos responsáveis com as recomendações e determinações assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação, aprovada. O item 56 estão em exame as contas da Câmara Municipal de Álvares Florence, relativas ao exercício 2011. A instrução é dividida, opinando a TJ e o Ministério Público de Contas pela regularidade e a SDG pela irregularidade das contas. Entendo, como a SDG, que a questão dos subsídios dos vereadores contamina por completo os presentes demonstrativos, sendo passíveis de devolução ao erário os valores anotados pela fiscalização, uma vez que a revisão geral anual do subsídio dos vereadores não ocorreu na mesma data e índice dos servidores municipais em desobediência ao artigo 37(10) da Constituição Federal, além de ter sido formalizada por um instrumento normativo inadequado. Voto assim pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Álvares Florence, exercício 2011, com determinações e recomendações e alerta lançados no corpo do voto, notificando-se o anterior e o atual presidente da Câmara com vista à restituição aos cofres públicos da importância de R$ 15.536,70, devidamente atualizado até a data do seu efetivo recolhimento. Voto ainda pela aplicação de multa ao responsável no valor de 200 UFESPs. Em discussão, votação, aprovada. Item 57. Versa sobre contas da Prefeitura de Salto de Pirapora, relativas ao exercício 2012. A instrução é dividida. Os requisitos constitucionais legais foram atendidos, tendo o município aplicado 28,51 no ensino, 27,56 na saúde e efetuado investimentos no montante de 12,01% da receita corrente líquida. Ainda que mereçam advertências, as alterações orçamentárias não implicaram em desajuste fiscal, já que foram obtidos superávites orçamentário e financeiro no período. Com relação ao Fundeb, muito embora o município tenha aplicado no primeiro trimestre de 2013 100% dos recursos recebidos, o percentual foi reduzido para 97,43%
em decorrência de glosa efetuada referente à desapropriação de terreno. Deve, portanto, a municipalidade, na esteira de decisões proferidas por esta Câmara, depositar em conta vinculada a quantia de R$ 317.453,90 e aplicá-la efetivamente no ensino no exercício imediatamente posterior à publicação do trânsito em julgado deste parecer. Diante disso, o meu voto acompanha a TJ pela emissão de parecer favorável com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. Item 58. Trago para exame as contas da Prefeitura de Guarantã. Neste caso, as contas apresentam grave irregularidade, consistente em déficit orçamentário de 10,23 e déficit financeiro de cerca de R$ 1 milhão. Acompanho a instrução dos autos e voto pela emissão de parecer desfavorável às contas em questão, com as advertências assinaladas no corpo do voto. Em discussão, votação aprovada. O item 59 versa sobre contas da Prefeitura de Juquiá, relativas ao exercício 2012. A instrução é dividida. Meu voto acompanha o Ministério Público de Contas. Não obstante ao excesso de arrecadação, cerca de 30,45% da receita prevista, o resultado orçamentário foi deficitário em 11,27% e o déficit financeiro passou de cerca de 2.600.000 para quase 7 milhões de reais. O estoque de restos a pagar cresceu 67,82% e o endividamento total da Prefeitura representa 36,25% das receitas arrecadadas no exercício. Diante disso, voto pela emissão de parecer desfavorável às contas em análise, sem prejuízo das advertências consignadas no corpo do voto. Ademais, diante da aplicação de 99,53% dos recursos totais do Fundeb, incumbirá também à Prefeitura, em consonância com as decisões precedentes desta Câmara, destinar a importância correspondente à diferença observada, no valor de R$ 34.339,89 ao setor educacional no exercício imediatamente posterior ao trânsito em julgado do presente parecer, com provisão em conta bancária vinculada nos termos do comunicado SDG 07/2009. Em discussão, votação aprovada. Solicito a retirada de pauta, senhor presidente, do item 60, com retorno ao meu gabinete. Ok. O item 61, trago para exame as contas da Prefeitura de Santa Lúcia. Meu voto acompanha a instrução desfavorável. Não obstante ao excesso de arrecadação, 10,03, o resultado orçamentário foi deficitário, em 9,19. Contribuiu para tal resultado negativo e reconfiguração orçamentária em 34,87%. O estoque de restos a pagar aumentou em 145% e o endividamento de curto prazo em 132%. Superou demais o limite de gastos com pessoal e desrespeitou o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto ao IDEB, não obstante ao crescimento dos investimentos per capita, houve uma regressão nos resultados alcançados na quarta série, a exigir, portanto, a adoção de providências com vista à melhoria no ensino, a ser apurada nas próximas inspeções em loco. Voto assim pela emissão de parecer desfavorável às contas, com as ressalvas e advertências assinaladas no corpo do voto, e determinação de imediata expedição de ofício ao Ministério Público do Estado. Em discussão, votação aprovada. Item 62. Trata de agravo interposto pelo prefeito de Santo Expedito em face de despacho que lhe aplicou multa de 200 UFESPs por ter ignorado a determinação desta Corte para comprovar a adoção de medidas cabíveis em face à decisão que julgou irregulares admissões efetuadas no exercício 2011. Em preliminar, o agravo não comporta conhecimento, uma vez que o despacho recorrido foi publicado em 19/3
2014 e a peça recursal protocolada em 14/5/2014, depois de decorridos 55 dias, portanto. Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do agravo diante da sua intempestividade. Em discussão, votação. Esse caso é interessante. O prefeito, nós verificamos que o prefeito tomou as decisões, atendendo, houve demissão dos 2 contratados, mas o agravo não é possível de ser aceito em função da sua intempestividade. Em discussão, votação aprovada. Item 63 versa sobre o agravo interposto por Márcia Rosa de Mendonça Silva, prefeita de Cubatão, em face da decisão que lhe aplicou multa de 160 UFESPs, em razão de reiterado descumprimento dos prazos das instruções 02/2008 e da inadequada remessa de informações ao sistema AUDESP. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos da decisão recorrida. A penalidade contestada foi aplicada em razão da reincidência no descumprimento das instruções desse tribunal, após reiteradas advertências à responsável. Voto, portanto, pelo desprovimento do agravo. Em discussão, votação aprovada. Voto do relator. Item 64, em exame embargos de declaração oposto pela Prefeitura de Juquitiba, em face de decisão que julgou irregulares o concurso de projetos, o termo de parceria e os termos aditivos celebrados com o Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza. Em preliminar, recurso tempestivo. Voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece conhecido. No mérito, a decisão não se ressente das omissões apontadas e não se prestando os embargos de declaração para a reapreciação do mérito. Voto pela sua rejeição. Em discussão, votação aprovada. O item 65 versa sobre recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Caraguatatuba, em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas apresentada pela Associação Módulo Educação e Cultura, relativa aos recursos que lhe foram repassados em decorrência de convênio celebrado com o município. A instrução é dividida, opinando a TJ pelo desprovimento e SDG pelo provimento do apelo. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece conhecido. No mérito, acompanho a SDG, por entender também que, conforme recente decisão desta Corte, não cabe apreciação nos autos de comprovação da aplicação dos recursos do termo de convênio celebrado. Ademais, a prestação de contas relativa ao exercício anterior foi julgada regular, sem qualquer crítica quanto ao instrumento utilizado. Diante do exposto, e não apuradas falhas na comprovação dos gastos efetuados, voto pelo provimento do recurso para o fim de ser julgada regular a prestação de contas da entidade, referência aos recursos que lhe foram repassados no exercício 2006, com a quitação dos responsáveis. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 66 e 67. Presidente. E o item 66 versa sobre recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Campinas, em face de sentença que julgou irregulares o termo aditivo e a execução contratual relativas ao contrato celebrado com Sanecol, Saneamento e Construção Limitada, e aplicou a multa de 100 UFESPs à autoridade responsável. O item 67 trata de recurso ordinário, formulado por Carlos Roberto Biacardi, ex-prefeito de Presidente Prudente, contra a decisão que lhe aplicou multa de 100 UFESPs, em razão de não ter promovido a apuração de responsabilidade dos servidores que contribuíram para o julgamento de irregularidade da dispensa de licitação e do contrato celebrado. Relatórios individualizados, já disponibilizados a Vossas Excelências. Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece conhecido. No mérito, as razões apresentadas não
afastaram os fundamentos das decisões recorridas. Voto, portanto, pelo desprovimento dos apelos. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora é do conselheiro Valdenir Antônio Polizelli. Item 68 e 69 da pauta em conjunto. A instrução é unânime pela regularidade. O item 68 é termos aditivos relativo ao contrato firmado pela Prefeitura de Limeira com Silveirado Limitada para aquisição de combustível. O 69, inexigibilidade de licitação, contrato e aditamentos firmados pela Fundação L. Augusto de Souza com o consórcio 123 para aquisição de vale transporte e passes escolares. Tendo em vista a boa ordem das matérias, meu voto é pela regularidade dos atos em exame, sem prejuízo das recomendações constantes em ambos os itens. Em discussão, votação aprovada. Item 70, concorrência e contrato celebrado pela Prefeitura de Osasco e a APTS Sistema de Alimentação S.A., objetivando a prestação de serviço de nutrição e dietética para as unidades de saúde do município. MPC pela irregularidade. No caso, a presença de cláusula onde se exigiu que os atestados das licitantes estivessem averbados pelo Conselho Regional de Nutricionistas 3, SP/MS, na hipótese de terem sido registrados em outro Conselho Regional de Nutrição. Trata-se de vício insanável que determina a decretação da irregularidade desta matéria. Ante o exposto, acompanho o pronunciamento do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da concorrência do contrato e pela ilegalidade dos atos de despesas, acionando-se os incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar 709/93. Em discussão, votação aprovada. 71, prestação de contas, decorrência de convênio firmado pela Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista com a Santa Casa de Misericórdia de Laranjal Paulista. ATJ e chefia pela regularidade, MPC pela irregularidade. A suposta impropriedade noticiada pelo MPC quanto à terceirização foi abordada quando do julgamento do convênio. A questão restou devidamente afastada, em vista da expressa previsão constitucional sobre a possibilidade desse tipo de convênio. Assim, voto pela regularidade da prestação de contas referente ao exercício de 2011, com proposta de quitação aos responsáveis, sem prejuízo de recomendações à concessora. Em discussão, votação aprovada. 72, prestação de contas de termo de parceria, exercício 2008. Recursos repassados pela Prefeitura de Itanhaém ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Pessoa Humana, tendo por objeto a operacionalização e a cogestão de serviços de saúde. O termo de parceria foi julgado irregular. A TJ, pela irregularidade das contas. Na prestação de contas em exame, foi identificado o pagamento de taxa de administração, sem qualquer tipo de comprovação de repasse. No entanto, não é só isso. Gravidade maior se encontra na quarteirização dos serviços contratados através de 2 cooperativas e uma empresa limitada, sem qualquer tipo de anuência do órgão público. Denota-se daí a inexistência de aptidão da OCIP para o cumprimento das obrigações estabelecidas no termo de parceria e a ausência de planejamento e de estudos pelo poder público para a consecução de programas na área de saúde. E mais, não há nos autos qualquer indicativo de que o objeto tenha sido realizado pelas cooperativas e pela empresa subcontratada pelo OCIP. Os documentos solicitados pela fiscalização não foram juntados pela entidade. Pelo exposto, meu voto julgue irregulares as contas prestadas pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Pessoa Humana, acerca dos valores a eles transferidos durante o exercício 2011, condena o Instituto a recolher o valor total, que a hora que se fixa em R$1.266.000, multa ao então prefeito municipal João Carlos Forcel Neto em 500 UFESPs, acionando os dispostos dos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei 709/93, com severas recomendações. É devolução e suspensão? Não, suspensão não está aqui. Eu vou incorporar a suspensão. Incorporar a suspensão também. Só uma dúvida. A devolução é do valor total ou só da taxa de administração? Aqui é total porque não há comprovação que foi executado o objeto. Ok. Continua em discussão. Votação aprovada. Item 73 e 74 em conjunto.
contas da Câmara Municipal de Peruíbe e da Câmara Municipal de Coronel Macedo, exercício 2012. Foram observadas as disposições legais e constitucionais. As imperfeições registradas na instrução do feito não formam conjunto suficiente para contaminar a gestão que ora se examina. Voto, então, pela regularidade das contas apresentadas relativas ao exercício 2012, com as recomendações constantes no corpo dos votos. Em discussão, votação, aprovado. 75, retirado da pauta com retorno ao gabinete. É regimental. 76 e 77 em conjunto. Contas da Prefeituras de Flórida Paulista e Paraibuna, referência ao exercício 2012. A instrução é unânime pela regularidade. Considerando a boa ordem da matéria, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das presentes contas, sem prejuízo das determinações e recomendações constantes nos respectivos votos. A autuação de autos específicos para análise dos contratos número 1, 11 e 37 de 2012 e de autos apartados para exame da aquisição de mercadorias da empresa Wilson Froy M.E. Limitada contra a Prefeitura de Flórida Paulista e autos apartados para análise quanto à remuneração de servidores em valor maior ao subsídio do prefeito no tocante às contas da Prefeitura de Paraibuna. Parecer favorável. Em discussão, votação, aprovado. 78, contas da Prefeitura de Sorocaba, exercício 2012. A TJ e chefia, parecer favorável. MPC, parecer desfavorável em virtude da abertura de créditos suplementares sem autorização, a reincidência no descontrole das conciliações bancárias, bem como falhas anotadas no quadro de pessoal. Acompanho o posicionamento de ATJ e SDG, entendo que as contas da Prefeitura Municipal de Sorocaba reúnem condições suficientes para sua aprovação, tendo em vista os bons resultados anotados pela fiscalização, tanto no tocante ao cumprimento dos limites fiscais, bem como pelo próprio desempenho na saúde e na educação. Por tudo que foi exposto, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas do prefeito de Sorocaba, exercício 2012. Recomendações: autos próprios para tratamento das irregularidades no pagamento do subsídio dos agentes políticos, valores pagos às associações de classe, bem como das dispensas de licitação, número 226312 e 193012, da concorrência 2/2012, além do contrato 2/2012, e autos apartados para exame das falhas de tesouraria, de modo que sejam analisadas minuciosamente todas as pendências anotadas, bem como as verificadas por meio do sistema Aldesp. Favorável. Em discussão, votação, aprovado. 79, retirada de pauta para juntar de memoriais, com retorno ao gabinete. 80, Prefeitura de Arandu, exercício 2012. A TJ, chefia MPC, parecer desfavorável. As contas da Prefeitura Municipal de Arandu apresentam falhas graves, tendo em vista o descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a situação orçamentária e financeira comprometida. Voto pela emissão de parecer desfavorável às contas do prefeito de Arandu, exercício 2012. Recomendações e aberturas de autos apartados para o exame dos subsídios dos agentes políticos e ofício ao Ministério Público Estadual. Em discussão, votação, aprovado. Contas da Prefeitura de Bebedouro, 2012. A TJ, chefia MPC, parecer desfavorável. Na instrução processual foram apontadas falhas, dentre as quais se destacam: resultado orçamentário negativo em 11,20%, revertendo o resultado financeiro de superevitário para deficitário, ausência de disponibilidade financeira para pagamento da dívida de curto prazo, ausência de pagamento da totalidade dos precatórios incidentes no período, falta de suporte financeiro para cobrir as despesas inscritas em restos a pagar, infringindo o estabelecido no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, falta de recolhimento dos encargos sociais devido ao órgão previdenciário municipal. Voto pela emissão de parecer desfavorável às contas da Prefeitura de Bebedouro 2012. Recomendações e ofício ao Ministério Público Estadual. Em discussão, votação, aprovada. 82, Prefeitura de Nova Campina. Contas, Prefeitura de Nova Campina, exercício 2012. A TJ, chefia MPC, pelo parecer desfavorável. As contas da Prefeitura Municipal de Nova Campina apresentam falhas graves, tendo em vista o insuficiente pagamento de precatórios e o não recolhimento de encargos sociais. Voto, então, pelo parecer desfavorável. Nova Campina, exercício 2012. Em discussão, votação, aprovada. Em conjunto, itens 83 e 86.
são recursos ordinários interpostos, 83, pelo ex-prefeito de Castilho contra a decisão que julgou irregulares, licitação em contrato firmado com NetBill Limitada, para a contratação de sistema de ensino, permanecendo injustificadas, entre outras falhas, a inexistência de fonte de pesquisa de preço e a utilização de modalidade licitatória não apropriada no caso. Item 84, pelo ex-prefeito de Itapetininga, contra a decisão que julgou irregular termo aditivo referente a contrato firmado com o Comercial João Afonso Limitada, para aquisição de cestas básicas, permanecendo não justificada a concessão de reequilíbrio econômico. Item 85, pela Prefeitura de Cafelândia, contra a decisão que julgou irregulares e negou registro aos atos de admissão de pessoal por tempo determinado e realizados em 2008, permanecendo não justificada a contratação sem concurso público, bem como a prática reiterada de contratação temporária para o desempenho das mesmas funções. O item 86, Prefeitura e ex-prefeito de Jundiaí, contra a decisão que julgou irregulares, aquisições de vários itens sem licitação junto à RIMAV Limitada, permanecendo não justificadas aquisições em valores que impunham a necessidade de procedimento licitatório. A instrução dos recursos é pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, conheço dos recursos. O senhor relator conhece. No mérito, uma vez que as razões dos recorrentes não descaracterizaram as irregularidades apontadas nos autos, voto pelo improvimento de todos os recursos. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Não há mais processo na pauta. Consulta o doutor José Mendes, representante do MPC, sobre eventual interesse em alguns dos itens da pauta de hoje. Não, senhor presidente. Obrigado. Ok. Está encerrada a sessão. Boa tarde.